Sob a proteção de Deus, eu declaro reaberta a presente sessão e indo diretamente ao horário destinado aos partidos políticos, onde temos o partido político como, nos horários hoje, o Partido dos Trabalhadores, onde fará uso da palavra o deputado Neudi Sareta, por até 7 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, venho à tribuna esta manhã, nessa nossa sessão, com uma preocupação. Tenho vindo diversas vezes falar sobre o tema de saúde, até por presidir a Comissão de Saúde desta casa, mas hoje nos chamou a atenção reportagem publicada na imprensa catarinense, falando da situação do Hospital Celso Ramos no que diz respeito ao fornecimento da alimentação lá para os funcionários do Hospital Celso Ramos. É surpreendente, senhor presidente, senhores deputados, o que dizem as matérias de imprensa. Obviamente que nós esperamos que a Secretaria de Estado abra uma sindicância, vá lá imediatamente constatar se isto é a realidade dos fatos, mas nos preocupa muito aqui as declarações ditas na imprensa de funcionários a respeito da qualidade da alimentação lá fornecida no hospital, e com os temperos, entre aspas, que estão sendo encontrados na comida. Fala-se aqui encontrada pedras, pequenas pedras, fala-se em baratas, fala-se em outros problemas, fala-se em não liberação lá da cozinha, que os alimentos vêm de fora e entram e passam pelo mesmo local onde passa também o lixo hospitalar. Isso é uma situação extremamente preocupante. Nós esperamos que essa situação seja verificada com urgência. Ontem ainda eu falei aqui nessa tribuna, quando abordava a questão da falta de leitos de UTI neonatal e de redução de leitos da pediatria. Falava ainda ontem de que o governo precisa, de fato, priorizar a saúde de Santa Catarina, aplicar os percentuais mínimos estabelecidos, mas ir além disso. Agora, hoje, essas notícias nos deixam estarrecidos. Não é possível que um hospital da nossa querida Santa Catarina, situada aqui na capital, que é uma bela capital de todos os catarinenses, tenha fato como esse acontecendo. A empresa fornecedora de alimentações, uma empresa de São Paulo, segundo diz a reportagem aqui, não atendeu os telefonemas para tentar esclarecer isso. Então nós ficamos pensando, há denúncias graves em relação à alimentação fornecida lá no hospital, e a empresa responsável não tem alguém para atender um telefone para dizer se isso aqui é verdade ou não é verdade. E quem cala, a gente sabe que consente. Se não há defesa, eu tendo a acreditar que isso tudo que está aqui dito, até porque penso que os funcionários que falaram aqui são pessoas sérias e que não iriam inventar notícias dessa natureza, publicando inclusive fotos. Então a empresa que não tem sequer um tempo, alguém para atender um telefone, que vá lá verificar isso com urgência e que o governo do Estado, através da Secretaria, possa imediatamente determinar uma abertura de sindicância e verificar, deputado Parisotto, se isso é verdade, fornecendo alimentação com insetos, com pedras e etc., dentro de um hospital. Se constatado isso, nós estamos chegando realmente à conclusão de que é lamentável a situação
que se encontra a questão da saúde de Santa Catarina. Então, nosso apelo, senhor presidente, para que a Secretaria de Estado da Saúde, o secretário Acélio, que tem sido sempre, inclusive, bastante atencioso e conosco aqui da Assembleia, e sei que conduz lá com seriedade a Secretaria, mas determine imediatamente uma verificação desse caso e que a empresa que lá fornece os medicamentos, essas refeições venha a público quanto antes para dizer o que está acontecendo, e não dá para admitir, como diz aqui, que a fornecedora procurada por telefone, mas as ligações não foram atendidas. Ora, se não está atendendo sequer as ligações, eu já fico em dúvida se ela pode estar fornecendo alimentação para um hospital, e um hospital tão importante quanto o Celso Ramos. Obrigado, senhor presidente. Temos, então, os demais partidos políticos que poderiam fazer uso da palavra: PMDB, Bloco Parlamentar PP, PR, PSB e Podemos, o MDB, PSD e o PDT. Como ninguém pretende fazer uso... Deputado Maurício, desculpa. O deputado Maurício. Deputado Maurício, então, deputado Maurício Kudlak, pelo horário destinado aos partidos políticos, pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB e Podemos. Desculpa, deputado Maurício, estava aqui assinando aqui, não via sua entrada no plenário. Obrigado, senhor presidente, público que nos acompanha, as autoridades aqui presentes, vereadores, Vair, Bola, de Urubici, né, e vereador Nino Charnoski, que também está aí, já foi presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina. Inclusive, senhor presidente, participei ali uma parte das palestras que estão sendo realizadas no encontro da União dos Vereadores de Santa Catarina. E ontem participei de um ato lá em homenagem aos 45 anos da União dos Vereadores. E nós temos visto aí muitas ações do Ministério Público, do Tribunal de Contas, com referência a cursos realizados por algumas entidades e que convidam vereadores para esses cursos, e que depois esses cursos são questionados pela sua qualidade, pela sua carga horária, pelos gastos que as câmaras de vereadores têm para que os seus vereadores participem desses eventos, e tem levado, inclusive, algumas ações judiciais contra vereadores, contra câmaras de vereadores e servidores de câmara. E ontem, conversando lá com o Kiko, presidente atual da União dos Vereadores de Santa Catarina, eu coloquei essa situação para ele, que nós passamos por um momento de transformação da política brasileira e que tem que ter muito zelo com o dinheiro público. Nós temos que ter, sim, cuidado na aplicação dos recursos públicos. E as câmaras, os vereadores, o presidente, têm que analisar cada situação quando liberam os vereadores para participar de um evento. E eu até entendo que deveriam participar só de eventos oficiais, eventos promovidos por universidades, eventos promovidos pela União dos Vereadores de Santa Catarina, porque a União dos Vereadores, quando realiza seus eventos, realiza quase que sempre no auditório da Assembleia Legislativa. Os palestrantes convidados são desembargadores, são membros do Tribunal de Contas, são, enfim, pessoas de alto nível de conhecimento e que traz conhecimento aos vereadores sobre prestação de contas, sobre projetos. Participava agora um pouco, ouvindo a questão do plano plurianual, do PPA, da LDO,
do orçamento, e uma palestra ali com fundamento, que é interessante para que os vereadores tenham mais conhecimento para aplicar durante a sua atuação parlamentar lá no seu município. Então, temos que ter essa reflexão, temos que ter muito cuidado no gasto do dinheiro público. Nós vamos ter que ter presidente Mário Marcon, deputado Sareta, deputado Comim. Nós tivemos aí, vinculado na imprensa, a questão do gasto com a saúde pelos próprios deputados. E eu acho que isso é uma questão que a gente tem que reestudar. Eu acho que a Assembleia Legislativa tem que debater a questão, ver um plano de saúde, se for o caso, que os deputados paguem do seu próprio salário e que tenhamos limites para deixar o cidadão, o funcionário público, o servidor, nas mesmas condições do deputado. Eu acho que nós temos que ser tratados com igualdade, como o Estado tem o dever e às vezes não faz. Quando um policial é baleado, quando um policial sofre um dano físico grave, quando um bombeiro sofre um dano físico, o Estado tem que ter essa cautela. Então, eu entendo que nós devemos debater essa questão e chegar a um consenso para que nós sejamos tratados, tenhamos o mesmo direito que o cidadão tem, quem contribui com o seu plano de saúde. Então, por tudo que a gente veja, o lado pessoal, o lado de querer o bem do ser humano, mas nós temos que ter não podemos ter um tratamento diferenciado. Nós temos que efetivamente debater, rediscutir essa situação. Então, essa abordagem referente à importância do zelo no dinheiro público, que eu falei, que tem que se aplicar às câmaras de vereadores, que tem que se aplicar à Assembleia Legislativa, ao Congresso, ao Senado, tem que ser olhado com muita atenção. Nós não podemos ter privilégios e tratamentos diferenciados. Nós temos que ter esse cuidado, analisar e ver o que é. Eu sei, imagino o que é o problema de um juiz quando uma família, uma mãe, entra com uma ação onde o tratamento para o filho, para a filha, que está lá na UTI do hospital, demanda milhões de reais. E o juiz tem que decidir. E havia, de parte da Justiça no Estado, até uma briga nessa questão, por causa da judicialização. A Secretaria da Saúde se obriga a bancar decisões judiciais de valores elevados, e aí o juiz tem que decidir ou ter medicamento para um grande número de pessoas, ou tomar uma decisão, muitas vezes, para gastar 1 milhão, 2 milhões, no tratamento de uma pessoa que a família requereu perante o Poder Judiciário. Então, realmente os secretários da Saúde têm essa preocupação e essa reclamação, porque eles têm um orçamento para trabalhar o Estado todo, para atender todas as pessoas, e, de repente, eles têm que sair daquele orçamento porque vem uma decisão judicial onde eles têm que gastar um valor diferenciado. É um problema de saúde que tem que ser debatido com muita cautela, com muito cuidado, mas para que todos os catarinenses, todos os brasileiros sejam tratados da mesma maneira. Nós não podemos ter nenhum tipo de privilégio. Os iguais têm que ser tratados, são todos iguais, de forma igual. Então, vejo isso com preocupação. E ontem também, voltar ao tema, falei, houve um debate, a questão das BRs em Santa Catarina. Nós precisamos que o DENIT adote algumas providências,
houve um corte no orçamento previsto para o Estado, mas as nossas rodovias, apesar de algumas obras aparentarem estarem um pouco mais aceleradas, como é o caso da 470, ainda a nossa dificuldade de infraestrutura no Estado é muito grande. O deputado Marconi, o deputado João Amin, aqui ontem falaram do contorno da Grande Florianópolis, que em alguns locais parece que está andando rápido, mas eu vi aqui, é inadmissível, estava previsto um túnel, agora precisa de 4 túneis. Absurdo essas mudanças. Isso é por causa da autorização do loteamento, é mais fácil desapropriar e não fazer 3 túneis. Agora aprovaram um loteamento, daí tem que desviar o loteamento e tem que fazer mais 3 túneis. Daí não dá certo, daí o Brasil não anda. Daí é mais 3 anos para licença ambiental, daí até chegar a poder começar essa obra passa 5, 10 anos. Então, nós vivemos num país de faz de conta, que a gente quer fazer acontecer, mas é muito demorado. É muito demorado, muito burocratizado. E eu estou falando isso também porque falei dessa tribuna ontem, das pontes da marginal da BR-101 no município de Balneário Camboriú. As vias marginais estão prontas e as 2 pontes, apesar de todo o esforço, o prefeito Fabrício de Oliveira já foi a Brasília várias vezes, já anunciaram que a obra iria sair e, infelizmente, aquela obra não sai. O centro de eventos, que é um grande investimento que vai dar um salto no turismo de eventos, que já é grande em Balneário Camboriú e região, Beto Carreiro, enfim, tudo aquilo que engloba, própria Blumenau, Oktoberfest, e não sai aquelas pontes planejadas nas vias marginais da BR-101. Então, tem que parar. Há 6 meses atrás, disseram que em 90 dias as obras já estavam andando. Já passou os 90 dias, passou mais 90, e as obras não iniciaram, e o DENIT não diz quando vai acontecer. Então, Brasília não dá uma resposta e vai chegar agora novamente a temporada de veraneio. Vamos ter a inauguração do centro de eventos, que é uma obra que está quase pronta, e a obra não acontece. Da mesma maneira, as dificuldades na BR-282, no oeste do estado, e a BR-163, que junto com a 470, a BR-163 no extremo oeste, eu entendo, são as 2 piores BRs, 2 piores rodovias de Santa Catarina. A 163, o deputado Mário Marcondes esteve lá na região nos últimos dias, são as 2 piores rodovias. E passa a produção do estado de todo o oeste e extremo oeste. Agora, com o planejamento do corredor do milho para trazer via o milho do Paraguai, via a 163, e nós não temos lá a estrutura para oferecer. Uma vergonha as rodovias que nós temos. Então, nós vemos Santa Catarina se destacar, grande produtor disso, primeiro daquilo, segundo daquilo, mas é pelo trabalho do seu povo, da sua gente, e muito pouco pela infraestrutura oferecida pelo Estado. Seja o Estado, seja o Estado União, oferece muito pouco para quem trabalha, para quem produz nesse Estado. Então, nós temos sim que ter uma cobrança. O Fórum Parlamentar tem se movimentado, o presidente do Fórum, o deputado Jorginho Melo, todos os deputados federais e senadores, o senador Dário Berger conseguiu segurar na sua relatoria do orçamento valores para Santa Catarina aplicar, mas ainda é muito pouco perto do que o nosso Estado produz. A contrapartida em infraestrutura do Estado, em rodovias, em portos, aeroportos, é uma vergonha. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Maurício Kudlak. Pela ordem, deputado Ismael dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Apenas para registrar com satisfação a presença nessa casa do amigo Elias Verlich, de Lages, líder eclesiástico da região. E também permita-me, senhor presidente, registrar, estamos comemorando aí os 100 anos do nascimento de Nelson Mandela, esse grande líder sul-africano. E no momento do Brasil de tanto áspero, né, nas redes sociais, de tanto ódio, Nelson Mandela serve para nós de forma emblemática, como modelo, como, de fato, uma referência no diálogo tão necessário na política brasileira. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Fica aqui os registros. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, temos o PSD. Não fará uso da palavra. E temos o PDT. Deputado Rodrigo Minuto. Não fará uso da palavra. Deputado Maurício, se Vossa Excelência pudesse assumir a presidência, eu gostaria de fazer uso no horário destinado ao MDB. Então, no horário dos partidos políticos, deputado Mário Marcondes, Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Cumprimentar o senhor presidente, deputado Maurício Kudlak, que ora preside esta sessão, cumprimentar todos os senhoras e senhores deputados, cumprimentar os ouvintes da Rádio AL, TVA, Rádio Digital, público presente, os parlamentares municipais que se encontram no recinto da Assembleia no dia de hoje, aqui em plenário, bem como participando do evento. E o deputado Maurício falou algo aqui muito apropriado, né, deputado Maurício? O Tribunal de Contas tem a mania que tudo ele quer glosar, certo? O que o Tribunal de Contas deveria mais fazer era educar. Fica muito fácil ficar no caça às bruxas o tempo todo, quando a boa educação aos nossos parlamentares municipais, aos nossos prefeitos, não há participação efetiva do Tribunal de Contas no lado educativo. Tem prefeito que sai do seu mandato depois de 10 anos, está respondendo processo no Tribunal de Contas, 20 anos depois. Já estão tudo em casa de pantufa, cuidando do neto, e ainda tem que ficar ainda se defendendo do Tribunal de Contas, o que poderia ter educado no momento certo e apropriado. Né, deputado Natalino? O senhor não concorda? O Tribunal de Contas deveria ter uma função muito mais educativa do que corretiva. Mas está bom, vamos deixar aí que é desse jeito que a banda toca, é desse jeito que a coisa anda. Eu já acordei meio azedo com algumas coisas. Salve, deputado Maurício. E eu queria voltar aqui no tema compra do prédio da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina por 83 milhões de reais. Acho que pensaram que eu tinha esquecido o assunto, né? Não, não esqueci, não. Não esqueci. E o que eu falei está se concretizando. Que a brincadeira dos 83 milhões, deputado Maurício, não ia acabar por aí. Hoje está aqui no Diário Catarinense, saiu semana passada, e nós levando cacetada aqui do tudo quanto é lado. Porque quando eles não falam com o presidente Silvio Drevik, comprou o prédio da Assembleia. E fala que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina comprou. Eu não comprei prédio de 83 milhões de reais. Aliás, eu fui contra. Eu fui parar na justiça contra essa barbaridade que foi feita com dinheiro público. E hoje está aqui, mais uma vez aqui, deputado, falando... Só para ratificar o seu discurso, é bom que a opinião pública tenha entendimento disso, que foi uma decisão monocrática. Em nenhum momento essa casa foi consultada. Em nenhum momento, nenhum de nós deputados aqui fomos consultados sobre essa compra. Então, é uma decisão de autonomia e da caneta do senhor presidente, sem consulta, sequer consulta a este parlamento. Muito bem, deputado Ismael. Obrigado pela sua contribuição. E quer dizer que, em função disso, se tramita hoje, nas comissões da Assembleia, deputado Ismael, fiz um projeto de resolução da Assembleia para que aquisições, contratos, sejam com valor superior a 5 milhões de reais, seja passado pelo plenário da Assembleia Legislativa. O senhor não faz parte da mesa diretora,
Pior eu, vice-presidente, não sabia. Deputado Maurício Kudilá, que está aqui, também não sabia. Eu quero saber quem sabia da história, além do seu presidente Silvio Drevke. Mas só que quem recebe hoje piadinha no meio das ruas de Santa Catarina somos todos nós, porque foi a Assembleia Legislativa de Santa Catarina que comprou o prédio. Quero ratificar aqui, eu não comprei prédio de 83 milhões de reais. E o pior de tudo isso, sabe o que é? Que a brincadeira vai longe. Diziam aqui no discurso para a imprensa, vamos economizar, aquela matemática que eu nunca vi também. Certo? Um prédio de 83 milhões de reais, nós falando aqui que gastamos 2 milhões de reais de aluguel por ano. Se nós botássemos a 1%, 83 milhões de reais, dava 830 mil reais por mês. Então ia sobrar dinheiro aí para, meu Deus do céu, dava de fazer mais uns 3 prédios aqui no lado. Mas não, compraram um prédio em tempo recorde. Compraram um prédio da Assembleia em questão de, olha, 70, 80 dias a compra estava feita, 30 dias pago 40 milhões de reais e até hoje o prédio da Assembleia não foi ocupado. Não foi ocupado e vai longe da brincadeira. Ou seja, os 2 milhões estão sendo pagos de aluguel, continua, e o prédio da Assembleia não é ocupado. Está aqui no Diário Catarinense. Agora, além disso, já foi lançada a licitação para a compra de materiais de infraestrutura de redes de computação para a manutenção do sistema já existente no Palácio Barriga Verde e instalação do novo prédio, o Centro Executivo Everest. Foi lançada a licitação. Então, essa brincadeira vai longe. Acredito que os parlamentares que não concorrerem mais às eleições, pelo menos a esse parlamento, não vão ter o prazer de adentrar ao prédio da Assembleia nessa legislatura. Não vão ter o prazer. E aqui em cima, ainda fala mais ainda. A compra. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, aos poucos, monta um novo prédio. Comprado no final de 2017, no centro de Florianópolis, ao custo de 83 milhões de reais. No começo desta semana foi oficializada também a compra e instalação de 219 conjuntos de climatização constituídos por aparelho de ar-condicionado, acessórios, peças e acabamentos com garantia mínima de 18 meses, assistência técnica e mão de obra ao custo de 2,5 milhões de reais. Eita farra! Isso é farra! E falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para tapar buraco nas estradas. Falei aqui, fui até o Poder Judiciário, que pena que eu não ganhei a liminar judicial. O Poder Judiciário me repudiou quando eu falei que não foi concedido a liminar. E que deveríamos ter concedido sim ao Poder, o Poder Judiciário deveria ter concedido sim a liminar, para que nós suspendêssemos o pagamento e fosse apurar essa compra direcionada, que foi a compra do prédio da Assembleia. Foi direcionada, sim. Falei lá atrás e vou repetir aqui. Um prédio de, no mínimo, 13 mil metros quadrados. A 800 metros da Assembleia Legislativa. Pé direito de 2,80. 120 vagas de garagem. E esqueceram 2 detalhes no edital. A cor do prédio e o nome do prédio. Só isso que faltou. O resto está tudo certinho. Falei e repeti, vou ter aqui. Aqui eu estou no ponto centro, deputado Natalino. 800 metros, terminal. 800 metros. O Morro da Mauro Ramos. 800 metros para dentro do mar. 800 metros atrás de mim. Centro Executivo Everest. Então não tinha como não dar. E o Poder Judiciário não me concedeu a liminar, não para rescindir o contrato já, para suspender o pagamento, para não dar nome aos bois. E vou chamar aqui de novo com a palavra o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. E não venha com o argumento, o Ministério Público também comprou um prédio por aquela modalidade de compra. Eu não estou questionando e nunca questionei modalidade de compra. Claro que a modalidade de compra é compra direta. Claro que a modalidade de compra é a dispensa de licitação. Não tem como não ser diferente. E aqui eu estou falando como advogado e não como parlamentar. O direcionamento foi vergonhoso.
Foi vergonhoso. Dinheiro público jogado fora. E daí, deputado Natalino, quero dizer para o senhor assim, deputado Rodrigo Minotto, deputado Valduga, a brincadeira não acabou por aí. Essa brincadeira vai ultrapassar frouxo 90 milhões de reais. Frouxo. Eu fiz um informativo, nosso informativo de deputado, e coloquei a minha posição de contrariedade, deputado Maurício Coudilac, a compra do prédio da Assembleia. Sabe o que o pessoal da gráfica me respondeu? Olha, o presidente não autorizou rodar. Não autorizaram rodar. Porque tinha aquela notícia dentro. Mas isso é o fim do mundo. E não são os técnicos da gráfica que são culpados, não. É o autoritarismo que se implantou dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, onde meia dúzia manda e o resto é mandado. E o resto é mandado. Estamos na mesa diretiva da Assembleia para homologar. Sabe o quê? Cedência de espaço, convenção não sei do quê. Matéria de importância desse parlamento não tem. E nós, parlamentares, nós temos a responsabilidade social e com o público que nos elegeu e nos votou aqui, que nós fazemos a verdadeira justiça. Até hoje, ainda não passou a tramitação do meu projeto de parlamentar aqui sobre o teto de despesa autorizado para a mesa diretora, no qual eu faço parte, para que seja passado no plenário. Isso foi mais do início do ano. Pô, nós estamos indo para o 8º mês do ano. Por que não se aprova rapidinho? E agora, recentemente, teve. Ontem eu recebi o edital, e vai ter outra confusão na Assembleia também, e vou denunciar. A empresa do ticket de alimentação. Saiu a licitação agora, 36 milhões de reais. Está aqui, Diário Catarinense, situação, utilização de veículo. Sabe por que está diferente aqui? Porque nós temos um contrato na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para 50, 55 veículos. A fatura é paga cheia. A fatura é paga cheia. 300 e poucos mil reais, quase 400 mil reais por mês. Só que tem muitos parlamentares que fizeram a opção pela indenização do veículo. Ok? Então, esses veículos que foram locados para os deputados deveria reduzir o contrato. Não é para economizar. Vamos reduzir o contrato. Aonde é que tem esse carro? Tem 5 na escola do Legislativo. Para quê? Para quê? A presidência da Assembleia hoje tem 3 carros à disposição na presidência da Assembleia. Para quê? Para assessor andar? Para chefe de gabinete andar? Por favor, vamos ter responsabilidade com o dinheiro público, vamos ter vergonha na cara e vamos falar a verdade que nós temos que falar para a população catarinense. Daí, para dar 1,8 de aumento para o funcionário da Assembleia, deu o que deu que fazer. O sindicato teve que ameaçar fazer greve, confusão. Aprovamos aquele PL, deputado Maurício, para o enquadramento, para a reestruturação dos funcionários da Assembleia. Até hoje não conseguiram implantar, porque diz que não tem dinheiro. Claro, torraram tudo. Temos 3,5 milhões para pagar na compra do prédio por mês. Por mês. Devolveram, só no ano passado, 50 milhões de reais para o cofre único do governo do Estado de Santa Catarina para dar emenda parlamentar para deputados daqui de dentro. É por isso que a população está por aqui com a gente. Ó. É por isso que a população não quer votar em ninguém. É por isso que a população está de saco cheio com o político. Mas são por esses maus políticos que fazem da coisa pública o seu próprio bolso. Fazem da coisa pública o seu enriquecimento das vantagens para depois sair numa campanha eleitoral e se eleger sem ter trabalhado para o povo catarinense. E está aqui o chamamento ao povo catarinense que faça suas boas escolhas na hora de votar. E veja quem efetivamente trabalhou, quem fez, quem foi correto, quem não se vendeu, quem não se entregou. Porque com a guaiaca cheia é fácil fazer política. Quero ver fazer política no gogó e mostrar o que fez e trabalhou.
E está aí a população catarinense agora para fazer a sua boa escolha agora dia 7 de outubro. Se eu não voltar para essa casa reeleito, eu vou para a minha cara, vou tocar a minha vida, mas vou olhar para trás com o dever cumprido, que quando estive aqui não me curvei para ninguém. Não me curvei para o empresário, não me curvei para o Tribunal de Justiça, não me curvei para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público e nem para a própria Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E fiz isso, sabe por quê? Porque eu tenho vergonha na cara. Eu fiz isso, sabe por quê? Porque eu tive uma boa educação de berço. Eu fiz isso porque eu nunca fui de misturar as gavetas. A minha gaveta é minha gaveta, a gaveta dos outros é dos outros. O meu gabinete, quando sai, se apaga a luz, se desliga o ar-condicionado, se desliga a televisão. Porque lá no meu escritório eu faço isso. O dinheiro é público, o dinheiro não é meu. E está aqui o chamamento, está aqui a minha indignação com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina como um todo. Decepção total. E por isso que nós levamos pedrada todo dia no meio da rua. Todo dia nós vamos levar pedrada. E por lado de cá ele não joga pedra, ele só joga pedra para o parlamento catarinense, como se aqui ninguém prestasse. Eu quero dizer que eu não estou nessa balaia. Não estou. Não estou e nunca vou estar nessa balaia. E não vou me curvar para absolutamente ninguém. Nem Tribunal de Justiça, nem Ministério Público, nem Tribunal de Contas, e nem ninguém. Para ninguém. Porque enquanto que eu tiver esse microfone que o povo catarinense me deu, eu vou falar a verdade sim, seja para fora ou seja para os meus pares aqui dentro da Assembleia Legislativa. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Mário Marcondes. Repassa a presidência. Encerrado o horário destinado aos partidos políticos, nós passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Moções 250, deputado autor Dirceu Dresch. Requerimento 676, autor deputado Dirceu Dresch, deputada Luciane Carminati. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 675, deputado Moacir Sopelsa. Requerimento 677, autor deputado Neudi Sareta. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 393 a 396, deputado Neudi Sareta. Ainda prosseguimento, nós teremos a suspensão da sessão para uso da palavra pelo senhor Orivaldo Bezem, secretário do Fórum dos Representantes Comerciais da Região Sul, a fim de falar sobre o trabalho e demandas dos representantes comerciais de Santa Catarina. O requerimento é uma iniciativa do deputado César Valduga e assinado pelos líderes partidários da Casa. Então, nós suspendemos a sessão e passamos a palavra ao convidado pelo período de até 10 minutos. Está suspensa a sessão. Bom dia a todos e a todos. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Maurício Scudillac, em seu nome, cumprimento a todos os membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa, excelentíssimo senhor deputado César Valduga, que cedeu seu valioso tempo da sessão de hoje desta Casa para a categoria dos representantes comerciais, em cujo nome cumprimento a todas as senhoras deputados e senhores deputados. Excelentíssimo senhor João Pedro da Silva Rosa, presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Santa Catarina, CORE-SC,
em cujo nome cumprimento a todos os representantes comerciais do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Laurindo Vanru, presidente do Sindicato dos Representantes Comerciais da Grande Florianópolis, Cirecom, em cujo nome cumprimento os dirigentes dos sindicatos que congregam a categoria em Santa Catarina. Cumprimentamos também a todos que nos veem e nos ouvem através da TV AU e rádio digital. Senhoras e senhores, quem na sua família não tem um representante comercial? Seja um tio, seja um primo, um pai, um avô, uma irmã. Quem não tem? Quem não conhece um vizinho que seja um representante comercial? A representação comercial é considerada uma das profissões mais antigas do mundo e de vital importância para a comercialização de produtos e serviços. No Brasil antigo, as figuras do mascate, do tropeiro e do regatão são precursores do representante comercial atual. Estes desbravadores constituem elementos fundamentais na ocupação do país, difundindo hábitos, costumes e a cultura de cada povo. São considerados até meados do século XIX os principais responsáveis pela circulação de bens e serviços entre as cidades da costa e do interior. Precursor do caixeiro viajante, o mascate percorria o território brasileiro carregando mercadorias. Foi um agente introdutor do progresso e propagador da civilização. Levava para o interior notícias da capital, que muitas vezes não chegavam às cidades do interior. Era o caixeiro viajante que trazia essas notícias para os comerciantes dessa cidade. Trazia também as tendências, seja de moda, seja de política, porque essas informações não eram obtidas pelo pessoal do interior. E o caixeiro viajante teve esse papel importante, meus amigos. Já na década de 50, inúmeras eram as dificuldades encontradas pelos representantes comerciais. Após anos de dedicação às indústrias distribuidoras e aí por diante, seus serviços eram dispensados sem nenhuma importância a título de indenização. Lembrando que nós, representantes comerciais, senhoras e senhores, é que fazemos o nosso ganha-pão do dia a dia. Somos nós que no dia a dia temos que correr atrás desse salário que vamos fazer. E até então garantia nenhuma tínhamos na época. Então a categoria precisava ser reconhecida e a atividade regulamentada. O que ocorreu com a aprovação da Lei 4886, em 9 de dezembro de 1965, que também instituiu o Conselho Federal e os Conselhos Estaduais ou regionais da categoria. Em 25 de janeiro de 1966, nascia o CORE Santa Catarina, Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Santa Catarina. E nesses mais de 50 anos de fundação, sua atuação foi além de regulamentar e fiscalizar a atividade de representação comercial. Mesmo com limitações, por se tratar de uma autarquia federal e fiscalizada como tal, o CORE Santa Catarina atuou fortemente em muitas frentes, o deputado Valduga, muitas frentes. Um ótimo exemplo são os cursos de graduação e pós-graduação de representação comercial que aconteceu
lá em 2004, 2006, que a primeira turma instalada. Hoje são mais de 30 turmas formadas e outras em andamento, graças à iniciativa do Conselho, que buscou a parceria com renomadas instituições de ensino superior. A consolidação deste importante projeto tem um mérito do saudoso presidente Flávio Flores Lopes, que nos deixou em dezembro de 2017 e que era um ícone para nós da representação comercial no estado de Santa Catarina e no Brasil. Quase 25 anos à frente do Conselho Estadual, deixou grande legado da valorização da profissão, do profissional. Foi um líder que trabalhou de forma incansável e agregadora pelo fortalecimento da categoria em Santa Catarina e no Brasil. Sempre teve muito orgulho da profissão e escolheu para a sua vida. Destaco aqui que o atual presidente do Conselho do COR em Santa Catarina, senhor João Pedro da Silva Rosa, tem conduzido, na ausência do seu Flávio, o trabalho com maestria e muito comprometimento. Já os sindicatos de representantes comerciais e de empresas de representação comercial em Santa Catarina também têm uma fundamental importância no que diz respeito a proporcionar benefícios à prestação de serviços à categoria. Mas, no cenário atual, estão muito fragilizados, em virtude da não obrigatoriedade da contribuição sindical. Muitos já foram os desafios enfrentados, como em 2007, quando vimos nossos direitos serem ameaçados por um projeto de lei que não teve êxito, graças à mobilização das entidades que congregam a categoria, principalmente as entidades do sul do Brasil. Apenas em Santa Catarina, somos mais de 30 mil filiados ativos, sendo que o COR em Santa Catarina contabiliza mais de 60 mil registros. E abri um parênteses aqui, que no Brasil, hoje, somos mais de 1,5 milhão de representantes comerciais atuantes. Somos representantes comerciais pracistas, viajando dentro do Estado, viajando nos 3 estados do Sul e viajando pelo Brasil. Mas o representante comercial enfrenta dificuldade todos os dias. Ao sair para trabalhar, uma coisa é certa, saímos com uma garantia de despesas. E essas despesas, elas são baseadas com hospedagem, muitas vezes, alimentação, manutenção de veículos, taxas públicas de estacionamentos, seguros e assim por diante. Então, senhoras e senhores, essa é a única coisa certa que temos na nossa profissão ao sairmos de casa: despesa. E nos últimos tempos, até para enfrentar alguns municípios, sem a garantia de que a visita ao cliente se concretizará em venda. Muitas vezes, chegamos nos municípios e temos estacionamento de 1 hora, 2 horas, e uma venda não acontece muitas vezes nisso, senhoras e senhores. Acontece que muitas vezes estamos na metade de uma negociação e temos que sair dessa negociação para trocar o carro de lugar. Então, isso é uma coisa que nos prejudica muito, né, e atrapalha toda a vida do representante comercial. Diante de tudo isso, ainda somos considerados pela Receita Federal, nos governos de Fernando Henrique e do presidente Lula, como concentradores de renda, quando foi aprovado no Congresso Nacional a isenção de IPI para os representantes comerciais, mas que não teve êxito, pois
segundo a Receita Federal, éramos concentradores de renda. E, na verdade, senhores e senhoras, pelo que se explanou aqui, nós não somos concentradores de rendas. O representante comercial nesse país, ele é um distribuidor de renda. Porque quando ele sai da sua casa, ele paga estacionamento, combustível, então ele está funcionando, ele está lá atuando, está movimentando a pessoa da Zona Azul ou do Amarelinho, ele está movimentando a pessoa do posto de gasolina, ele está movimentando a pessoa do pedágio, ele está movimentando as pessoas que trabalham nos hotéis, nos restaurantes e assim por diante. E somos ainda submetidos a uma elevada carga tributária, mesmo depois de sermos incluídos no Simples Nacional, que aqui abre um parênteses também, fomos incluídos no Simples, no anexo 5, quando o anexo 5 é uma carga tributária mais cara do que pagamos hoje, quando, na verdade, para termos vantagem, teríamos que ter funcionários, teríamos que ter prolabores altos, e não é o caso do representante comercial, senhoras e senhores. Nós, representantes comerciais, 95% da representação comercial e dos representantes comerciais desse país sobrevivem, não vivem da venda, sobrevivem. Muitos, que é o caso hoje, que trabalham num segmento como distribuidores, seus ganhos são pequenos, não são altíssimos ou altos salários. Temos 5% dessa categoria com salários diferenciados. E muitas vezes o que nós vemos é que somos caracterizados concentradores de rendas. Eu não tenho exatamente essa concepção do que é uma concentração de renda, quando, na verdade, nós a distribuímos em todo o território nacional. As empresas de representação comercial, Mas somos incansáveis e continuaremos na luta por alíquotas mais justas para a categoria. É o que propõe nessa casa o PL 534.4 de 2015, de autoria do deputado Leonel Pavan e com relatoria do deputado Darcy de Matos, que aqui nós pedimos isenção de ICMS na compra de veículos novos para representantes comerciais. PL esse, senhoras e senhores deputados, que pedimos incondicional apoio de todos vocês para que sejam favoráveis a esse PL, porque ele é uma questão de sobrevivência para o representante comercial e para as empresas de representação comercial do nosso Estado, porque é a nossa ferramenta do trabalho. Não conseguimos sair de casa sem o nosso veículo. E hoje, como eu falei para vocês, com 95% da categoria sobrevivendo, fica muito difícil trocarmos a nossa ferramenta de trabalho. Mesmo diante de tantos desafios enfrentados nesses mais de 50 anos, o representante comercial e as empresas de representação comercial consolidaram-se como elo de vital integração da indústria, comércio e consumidor. É peça fundamental para o desenvolvimento econômico desse país. Por mais que a internet esteja aí atuante, quem faz a venda para esse canal de internet é um representante comercial. Então, todos os negócios mercantis desse país passam na mão de um representante comercial. Os notebook que vocês têm na mesa de vocês, cadeiras, tudo isso aqui, toda essa estrutura, toda essa construção, passou pela mão de um representante comercial, seja na negociação de insumos, seja na negociação de produtos acabados, tem lá um representante comercial. E o que a gente pede a cada um de vocês, senhoras e senhores deputados, que nos olhem com carinho, que quando vier alguma demanda nessa casa, que por favor convoquem as lideranças dos representantes comerciais, seja através do conselho, seja através dos sindicatos, para que a gente possa defender os nossos interesses.
Presidente Mário Marcondes, o nosso dia a dia não é fácil. O nosso dia a dia é matar um leão por dia. E esse leão que se mata por dia, muitas vezes ele não é o suficiente para nós trazermos sustento às nossas famílias. Ele não é suficiente para nós trazer sustento a todos que dependem de nós. Muitas vezes, pai, irmãos, e a dificuldade que nós temos, muitas vezes, quando nós estamos na estrada, muitos nos veem como um turista. Está aí, só passeia, só viaja. Mas no depoimento de um representante aqui, deputado, que tem mais de 30 anos de carreira, nós temos uma vida solitária. Nós pegamos um carro aqui e nós vamos a São Miguel do Oeste, dirigindo, nós em companhia de Deus, do nosso rádio, do nosso CD que nós queremos ouvir, e lá chegando, nós estamos chegando para um destino incerto. Se a venda vai acontecer ou não, é outra coisa. No momento atual do país, ontem eu visitei um cliente que há 3 meses eu vendi para ele e estava toda a mercadoria na prateleira. Por quê? Na situação que se deixou esse país, não existe hoje, pessoal, poder de compra da população. Nós temos dificuldade e o representante comercial passa por todas essas dificuldades, como todos os brasileiros nesse momento. E pedimos encarecidamente essa casa mais uma vez, que olhem por nós, representantes comerciais, e não se esqueçam, por favor, de darem uma atenção especial no PL, que vai nos ajudar e muito, que é o PL 534.4 de 2015, de autoria do deputado Leonel Pavan e relatoria do deputado Darcy de Matos. E demais em nome dos representantes comerciais do Estado de Santa Catarina, dos sindicatos de representantes comerciais e das empresas de representação comercial do Estado de Santa Catarina, do Conselho Regional, dos representantes comerciais do Estado de Santa Catarina, gostaria de agradecer, senhor presidente, esse espaço, deputado César Valduga, o nosso muito obrigado, não temos palavras para agradecer esse momento tão importante para a categoria e pode ter certeza que nós vamos corresponder a todas as necessidades que essa casa tiver. Muito obrigado a todos por a oportunidade. Oswaldo, pode permanecer aí, provavelmente alguns parlamentares vão querer contribuir também com a sua fala, e esse parlamento está sempre de portas abertas. Se no plenário não se encontram todos os parlamentares, mas tenha certeza que você falou para Santa Catarina como um todo. Certo? Deputado César Valduga, pela ordem. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de saudar Vossa Excelência, saudar a população que nos acompanha, o catarinense, via TVAL e rádio digital, mas de uma forma muito especial, os nossos representantes comerciais do nosso estado de Santa Catarina. Em teu nome, Orivaldo, saudar também que você faz presente aqui nessa casa, o João Pedro, o Laurindo, que sempre nos emociona com a sua presença, o representante comercial antigo e de muita estrada, enfim, o Tarcísio, o João Matos, Orivaldo, Borba, Rodrigo, Éder, a Érica, enfim, todos os nossos representantes comerciais, né, do Estado, mas esses que se fazem representar aqui no Poder Legislativo catarinense. Realmente é uma caminhada bonita dos nossos representantes comerciais, muitas histórias, enfim, uma caminhada muitas vezes solitária, como muito falou aqui, Orivaldo, e me comoveu, com Deus sempre nessas caminhadas, mas, enfim, na estrada. E nós sabemos das dificuldades daqueles que enfrentam a estrada, que lá, enfim, vai levar a oportunidade daqueles que querem uma oportunidade no estado de Santa Catarina, apresentar, né, o seu trabalho, enfim, comercializar os seus produtos e também um grande protagonista do desenvolvimento econômico do nosso estado, mas também proporcionador da geração de emprego e renda e dos impostos, que é através dos nossos representantes comerciais, deputado Titon,
que lá se comercializa, e que lá sai a nota, e que lá gera o imposto, e que é através dos impostos que se faz o social no nosso Estado. E nós sabemos que sem o econômico não se faz social. E vocês fazem econômico, enfrentando chuva, desafios, estradas com bastante dificuldades muitas vezes, e o qual realmente compreendemos do custo de produção, quanto é alto para vocês, e que precisa, sem dúvida nenhuma, esta casa, através desse projeto de lei que já tramita, e tem toda a certeza que, com sua fala, que representando, sendo a voz dos nossos representantes comerciais, temos a certeza que esse parlamento vai fazer justiça com os nossos representantes, vai fazer justiça, e para isso vai precisar, sem dúvida nenhuma, do apoio de todos os deputados, e tenho toda a certeza, deputado Vampiro, que vamos contar com Vossa Excelência, com todos os deputados, agora tramitando também nas comissões esse projeto, tendo como relator o Darcy de Mato, para que a gente possa ter êxito, mas fazer justiça com os nossos representantes comerciais do nosso Estado de Santa Catarina. Parabéns por ser a voz dos nossos representantes, nesse momento, nesse parlamento, né, levando ao conhecimento da população, deputado presidente Marcondes, né, das dificuldades que os representantes comerciais enfrentam, né, principalmente no momento de instabilidade econômica, com desemprego e as dificuldades lá na ponta, muitas vezes, de se fazer, né, a comercialização, e que se precisa buscar essas distorções e a valorização dessa categoria. Então, esse projeto, sem dúvida nenhuma, é fazer justiça que o Estado, né, que este poder tem com os nossos representantes comerciais, e tenho toda a certeza que nós vamos aqui aprová-lo. Quero também aproveitar a oportunidade. Amanhã, presidente, amanhã nós teremos um ato, homenagem, um ato solene, onde que nós vamos homenagear, em nome de Flávio Flores in memoriam, né, às 19 horas aqui na Assembleia Legislativa, convidar a todos os representantes comerciais e a população catarinense, quem puder participar, enfim, dessa homenagem que nós queremos fazer para essa categoria que merece todo o nosso respeito por tudo que vocês fazem, não só para o Estado, mas para o nosso país. Então, era essa a nossa mensagem. Obrigado de ter vindo, né, junto com os demais aqui nessa casa, os seus representantes, para que a gente, enfim, saia da invisibilidade. Que o nosso representante comerciais, os nossos representantes comerciais sejam mais valorizados, e sem dúvida essa casa vai fazer a sua parte, aprovando esse projeto que é imprescindível para o desenvolvimento econômico, mas para se fazer justiça com os representantes comerciais do nosso Estado. Obrigado, Arivaldo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valduga. Com a palavra pela ordem, deputado Luiz Fernando Vampiro. Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o presidente Mário Marcondes, cumprimentar o Arivaldo, em seu nome, todos os representantes comerciais aqui presentes e que nos assistem também pela TVA, enfim, que nos ouvem pela Rádio Alesc. Dizer que o Mário Marcondes, que hoje está bastante, digamos assim, animado e muito contundente nas suas colocações, eu vejo no representante comercial uma similaridade muito forte com o parlamentar e o deputado estadual. Na verdade, o representante ele tem o seu escritório, não todos, mas você vê muitos representantes que têm nos shoppings, nos hotéis, nas lojas de conveniência, na verdade, onde tem uma rede de computador importante, mas ele tem dentro do seu carro a visita dia a dia, e ele tem efetivamente a visita aos clientes. E nós temos isso também. Nós temos o nosso escritório parlamentar aqui, mas todos, a partir do meio-dia, estarão visitando cada um o seu canto, mas cada um a sua base eleitoral, visitando famílias, entidades, empresas, enfim, fazendo um trabalho extra-escritório. E o que vocês fazem diariamente é isso. Além de fazer um trabalho no escritório, vocês fazem um trabalho muito de rotina, visitando os clientes, vendo, fazendo a troca, enfim, vendo se o produto chegou com qualidade ou se não chegou. Às vezes, quase sempre é assim, você faz a venda, mas despacha de São Paulo, do Amazonas, de outro local, e você tem efetivamente esse handicap. Esse projeto de lei tem o meu apoio, eu almoço todas as sextas-feiras com mais de 22 representantes comerciais, lá num shopping em Criciúma, que são meus amigos, e é o Jean, enfim, o meu cunhado, o André, enfim, todos, e eles sempre falam isso aí, eu brinco muito com eles nessa linha, mas tenho o meu apoio, na verdade, esse projeto de lei, meu voto favorável à isenção do ICMS para o carro, em virtude que a gente entende que é super importante para melhorar a economia de Santa Catarina. Obrigado, um abraço. Obrigado. Obrigado, deputado
Vampiro, pelas suas colocações. Essa similaridade existe mesmo, deputado. Com a palavra, o deputado Serafim Venzon. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os deputados e, de forma especial, aqui o nosso convidado de hoje, o João, que representa os representantes comerciais de Santa Catarina. E, na verdade, o Brasil, que entre taxas, impostos, entre os impostos do Estado, dos municípios e da União, passam de 80 o número de nomes, de tipos de contribuições, impostos que nós temos que pagar e que, naturalmente, isso é um grande custo do Brasil. O representante comercial hoje ele é tratado como um consumidor e não como um indutor da economia, como um distribuidor. E, naturalmente, que esse seu projeto traz aqui à Assembleia a necessidade de nós discutirmos um amplo projeto da simplificação tributária, de tal maneira que, como é na real, quem paga os impostos é o consumidor final, mas ele é pago em vários segmentos, em vários degraus do processo de produção e distribuição, de tal maneira que o senhor, os seus colegas, como especialistas em venda, digamos, em fazer chegar o produto nas regiões, além de ser um especialista em venda, tem que também ser um especialista em tributos, em tributação, em contabilidade, para conseguir sobreviver a essa grande carga tributária que todos nós contribuímos, pagamos, e que, além de ela, pelo fato de estar fracionada como está, ela dificulta para as pessoas contribuírem, dificulta para eles, para cumprir, digamos, a lei, mas também facilita àqueles que se especializam em atalhos tributários, justamente para usar de alguns benefícios e esses até concorrerem, poderem concorrer melhor com outro parceiro que, digamos, contribuindo normalmente não consegue fazê-lo. Por isso, então, que nós temos aqui essa casa, esse momento aqui, o momento da eleição, é um momento que nós colocamos as nossas opiniões, mas que também tem eco na sociedade, que nós precisamos lutar nesse país por uma grande reforma tributária para simplificar a tributação, para que a distribuição dos impostos seja mais equânime, que ela seja mais transparente, que as pessoas sintam que aquele imposto que ele paga, ele de fato está se revertendo num benefício para promover, digamos, a convivência social. De forma que eu agradeço muito de o senhor estar aqui defendendo esse projeto que nós também defendemos, mas principalmente nos induz e induz a sociedade a fazer uma reflexão a todos os candidatos, à majoritária, à proporcional, justamente para discutir esse tema tão importante que a população clama. Nós vemos essa grande carga tributária, o povo paga, vê o dinheiro se esvair do seu bolso, não vê o resultado e parece que não sabe quem é o culpado. Por isso que temos que fazer essa discussão para buscar essa solução. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, deputado Serafim Venzon. Pela ordem, deputado Natalino Lázaro, nosso representante do Vale do Rio do Peixe. Muito bem. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o Rivaldo, que é o secretário dos representantes comerciais do nosso Estado. E eu quero dizer a você que, claro que sou favorável a esse projeto de lei, vou votar a favor, até porque eu também fui representante comercial. E é um profissional digno, acima de tudo. O representante comercial estabelece um relacionamento muito importante na sociedade, além de tudo isso que foi dito aqui, mas é um profissional digno. Eu costumo dizer para os meus filhos, eu tenho 4 filhos, de que, como eu fui representante comercial, vocês não têm um dia
se optarem por esta profissão, em exercê-la, porque sempre tem alguém que precisa comprar alguma coisa. Sempre tem alguém que precisa comprar. Sempre tem uma necessidade. Portanto, sempre tem oportunidades ou tem vaga para quem é bom vendedor, para quem é bom representante. Por isso, enfatizar, vocês podem bater no peito, eu sou um profissional comercial, do relacionamento comercial, e isso é um profissional valorizado tanto quanto as demais profissões que são valorizadas nesse país. Conte com o meu apoio, parabéns a vocês, vamos à luta, e eu ainda sonho, claro, no momento que eu sair da política, pode ter certeza, eu vou voltar a ser representante comercial, vou voltar a ser colega teu. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, deputado Natalino Lázaro. Também queria aqui, Orivaldo, em nome de todos os parlamentares, além dos que já se pronunciaram aqui, colocar sempre esse parlamento à disposição e sempre coloco para todas as entidades constituídas que tragam a esse parlamento as suas demandas, para que a gente possa ser orientado no que efetivamente acontece na prática. Porque nós aqui dentro, muitas vezes, não entendemos de certos assuntos ou no que poderia contribuir e ajudar com as categorias organizadas, né? Como a do representante comercial, como você muito bem falou, tão antiga, né? No nosso meio comercial, do cachê do viajante, do representante. O meu pai foi representante muitos anos de eletrodoméstico, onde na época tinha que colocar uma televisão e uma espinha de peixe em cima de uma caminhonete e tinha que ficar andando no meio do mato para ver se pegava sinal. Era difícil de vender naquela época, mais difícil ainda. Certo? Como tinha que deixar uma geladeira a gás na casa da pessoa, para a pessoa saber se aquele produto era bom ou não. Então, uma semana depois passava, daí gostou? Gostou, então vamos fazer o negócio agora. Então, sem sombra de dúvida, além da antiguidade do representante comercial, a importância, a aproximação da parte comercial com o cidadão no seu dia a dia. Então, dizer a você, Oswaldo, e a toda a categoria dos representantes comerciais que procure esse parlamento, que tragam as suas demandas aos parlamentares, independentemente de sigla partidária, porque certamente que vai parar nesse plenário, e aqui eu tenho certeza, se for para o bem da categoria, o bem para a sociedade catarinense, certamente que esse parlamento estará unido para fazer isso. Então, sempre à disposição, a Assembleia Legislativa, os microfones da Assembleia Legislativa, para que você possa, você, a categoria e as demais categorias organizadas do nosso Estado, que possam falar com a sociedade catarinense. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. E só para lembrar que a representação comercial, os sindicatos de representação comercial e o Conselho é apartidário. Nós não temos partido político. O que nós temos, na verdade, é simpatia por algumas pessoas que nos ajudam a levar as nossas demandas à frente. E o Conselho também, os sindicatos e nós, representantes comerciais, estamos abertos sempre. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, Evaldo. Muito obrigado. Então, está reaberta a presente sessão, onde nós não temos mais oradores inscritos. A ordem do dia já foi feita. Deputado Serafim Vezon, o senhor tinha me pedido, queria fazer uma parte, pode utilizar o telefone, do microfone, do à parte. Pode fazer a tribuna. Senhor presidente, eu queria aqui da tribuna saudar a Vossa Excelência, saudar os deputados e convidá-lo para sábado agora. Brusque completa 158 anos de imigração, 158 anos de fundação, de chegada dos primeiros imigrantes em Brusque, e que Brusque, à época, era a grande colônia de Itajaí, que englobava o que hoje é Itajaí inteiro, Brusque, Botuverá, Guabiruba, Presidente Nereu, Vidal Ramos, até parte de Embuia, de Leoberto Leal. Então, toda a grande bacia do rio Itajaí-Mirim e parte da bacia do rio Itajaí-Açu era a colônia de Itajaí. E
há 158 anos, os primeiros migrantes chegaram ali, certamente com uma imensidão de dificuldades, chegando assim, tendo os primeiros trabalhos, naturalmente, com a agricultura, e que no início foi uma economia de sobrevivência, vieram se somando pessoas vindo em diversas décadas da Europa, se somaram as pessoas, a alguns habitantes que estavam aqui, os índios, até porque muitos nomes da região eram nomes já, são nomes indígenas, como é o próprio nome Itajaí, né? É um nome indígena, e que certamente para terem adotado esse nome é porque ao chegarem ali alguém já chamava assim, que eram exatamente os primeiros moradores dos nossos índios. Mas que foi então se somando, desde a época, se somando com pessoas que foram vindo e ajudando a construir aquela grande cidade, aquele grande município, hoje o 12º município em população de Santa Catarina, é o 9º município em arrecadação, senhor presidente. Vou encerrar. Então, eu queria... Mais um minuto, obrigado. Então, eu queria convidar a todos os deputados e a quem nos ouve a prestigiar esse evento no sábado, dizer que Brusque hoje é feito de gente que começou há 158 anos e que, de lá para cá, todos os dias, todos os meses, chegam pessoas oriundas de vários estados do Brasil, de vários municípios de Santa Catarina. Hoje nós temos gente em Brusque de todos os estados brasileiros, temos um grande número. Normalmente nessas festas se faz o desfile e quando se pede para desfilar pessoas vindas do Acre, do Amazonas, de Roraima, de Rondônia, de todos os estados, formam um grande número para desfile. Dizer que aquela cidade que abraçou a todos e abraça a todos, e que graças a esses braços estendidos, a economia de Brusque foi muito grande, está sendo muito grande, por conta de que é o 9º município em arrecadação, e essa arrecadação para o Estado, naturalmente, se reverte mais adiante em todos, para todos. De forma que, hoje, em Brusque, a olhar para frente, para os lados, para trás, a gente só tem que agradecer às pessoas que estão em nossa volta, porque tudo aquilo que nós temos, todos os benefícios sociais que nós temos, toda a infraestrutura que está à disposição de todos, foi feito palmo a palmo, gota a gota de suor de cada um, justamente para que tenhamos aquela cidade e que oferece todos aqueles benefícios sociais. Por isso, quero deixar aqui os parabéns, o meu abraço a todos os brusquenses e, mais uma vez, convidar os senhores para estarem presentes nesse grande evento. Muito obrigado. Obrigado, deputado Serafim Venzon. Fica aqui em nome do Parlamento Catarinense, os nossos parabéns, hein? A Brusque. Brusque que também muito representou, eu que sou de São João Batista, muito representou sempre o Vale do Rio Tijucas, a dependência. Todas as nossas dependências públicas eram em Brusque. Então, Brusque, sem sombra de dúvida, de um povo trabalhador, pujante, algumas dificuldades que já tiveram no ramo da tecelagem, certo? E conseguiram dar a volta por cima, estão aí trabalhando e tendo os números, né, que representam bem a economia do Estado de Santa Catarina e certamente do Brasil. Então, fica aqui, em nome do Parlamento Catarinense, em nome dos 40 parlamentares, os nossos parabéns à cidade de Brusque. Muito obrigado, deputado Serafim. Senhoras e senhores parlamentares, não havendo mais oradores inscritos, não havendo mais assuntos a ser tratados, nesta manhã de quinta-feira, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra especial para segunda-feira, às 19 horas, em homenagem aos 35 anos do Conselho Regional de Administração do Estado de Santa Catarina. Está encerrada a presente sessão.